começar mais um Aqui Entre Nós, podcast direto do Compasso. Eu sou a Mariá e eu tô aqui com ele, que é biólogo, doutor em bioética, ética aplicada e saúde coletiva e professor da UFRJ, Lucas Lopes. E aí, Lucas, como é que você tá? Tudo bem, prazer estar aqui, Mariá. Tô acostumado com o Compasso já, mas é um prazer estar aqui. É sempre um prazer voltar para a Lupa, que é o Sala do Compasso, deixar bem claro, né? Sala agora do Compasso. Que é o Sala do Compasso, um Compasso aí. Na Eco, Escola de Comunicação. Eu não gravei isso com eles antes, então é tudo espontâneo. Tudo completamente. A cada equipe de produção atrás revela tudo também. Agora vamos lá, Lucas. O que eu queria saber é, você como professor, né, desse campo de biologia, né? Como é que você enxerga essa importância da divulgação de saúde, principalmente, né, de saúde sexual? Sim, bom, calma. Eu tô dando aula agora para graduação e para pós-graduação, então é bom ver do início ao final, né? O desespero inicial de ficar perdido no FRJ, até o final que você tá meio que saturado um pouco e também tenso o que vai fazer seguir. Sim. Eu dou aula para biologia, microbiologia, eu dou aula para saúde coletiva e dou aula para pós-graduação em medicina. Caramba. Então você vê a galera que atende e a galera que está pronta para começar o caminho até atender o paciente, né? E assim, o que eu vejo é que a comunicação não é um ponto focal para a saúde. A gente ainda tem muito um abismo entre o que o usuário está chegando na saúde e o profissional está pronto para comunicar com ele. O profissional de saúde aprende muito o trabalho técnico, né? De reconhecer doença, de você identificar as questões de saúde da pessoa, pensando saúde só quanto doença, né? E trabalhar a doença do paciente. A questão da comunicação, do acolhimento, de como conversa o tratamento inteiro, após o tratamento, tudo isso às vezes fica um pouco... ele aprende na vivência e não está contemplado no currículo. E às vezes perde um tato, né, que poderia estar ali aprendendo. E tu sabe, assim, você tá vendo, o tato das pessoas é uma coisa que você aprende na vida. Você não vem de berço o tato das pessoas. As pessoas não aprendem a viver com as pessoas. Elas vivem com o dia a dia. Tal qual o músculo, se você não exercita empatia ou escuta, você desaprende mesmo. Sim. Vai ficando meio para trás. E aí, se você vai deixando para trás isso, é mais difícil, tem que botar mais esforço para você de fato ouvir. Não é uma coisa tão natural para você. E aí, quando você fica naquela lógica de só produção, você esquece que por trás tem uma pessoa, não só uma condição de doença. Quando você fala de sexo, ainda mais tem todo um tabu envolvido, sim, né? Com certeza. Que aí existe um moralismo, às vezes, do profissional de saúde, falar assim, tão novinho, já tá com essas doenças todas. Aposto que ele também procurou libertinagem, é safado. E você isso acha que existe esse percorre. preconceito? Cara, eu acho que existe às vezes até inconsciente. A pessoa acha que não faz isso. Mas na hora, você inconscientemente bota alguns traços morais. Toda tomada de decisão que você faz na vida, do mais que você vai tomar ao ônus que você vai escolher, tem uma questão moral envolvida. A escolha que você fez, da sua vivência de mundo. Então às vezes você tem um juízo-valor sem aparecer. E aí tu fala assim, vou cuidar daquele paciente. Aí o paciente mesmo não se cuida, é jovem, tá vendo? Tá indo pra putaria direto. Ips, meu Deus, não pode. Mas não, fica à vontade. E aí rola isso, na hora do atendimento, você não tem aquele cuidado a mais, você tem cuidado a menos, inconscientemente. Bota uma culpa no usuário, tá nessa condição também porque ele não se cuida, ele é jovem, tá nessa putaria toda, também se ele tivesse se cuidando não estaria nessa condição. E isso perpetua o cuidado e bota uma taxa de culpa no usuário. Ele já está numa condição de doença ou de alguma condição de saúde que ele buscou ajuda e ainda recebeu um dedo na cara, mas você se cuidou? Você está transando com os outros por quê? Você sabe que isso não é vida para você, né, meu filho? Rola também junto com o cuidado de saúde, vem uma lição de moral envolvida. Sim. Às vezes, uma falta de tato de estar entendendo a questão do usuário em si. E menos preocupado em criar uma relação e mais em estar certo e passar uma lição de moral para o usuário. E como é que você acha, assim, estando aula na graduação, na pós-graduação, qual a solução para esses estudantes de saúde que vão ter que acolher pessoas que vão ter questões, sejam elas questões sexualmente transmissíveis ou não? Como é que você acha que é a solução para eles conseguirem se desenvolver assim? Para mim, passa por uma coisa focal em tudo que passa da ciência para a saúde, que é a humanização. A gente lembrar que tudo são humanos que fazem. Não são máquinas, não são robôs, não são a técnica fria. São pessoas, do usuário ao profissional de saúde, ao professor, ao cientista, tudo é humano. Então a gente tem que ter a ideia da empatia e da ética enquanto prática. Ética, apesar da ideia de ser uma discussão filosófica, ela tem uns arcabouços científicos. Ela tem as correntes que você pode seguir, as lógicas de raciocínio, a prática corriqueira. Então se você faz da ética uma prática corriqueira, vira uma coisa natural para você pensar. Se você não faz, você só consegue ser técnico. E você esquece a parte humana que está envolvida no cuidado. Saúde não é só doença.
Saúde é promoção de qualidade de vida. Importantíssimo, gente, essa frase. Assim, e não bate na cabeça das pessoas. Pra gente parece óbvio que a gente tá pensando já numa ótica maior. Mas se você pega no bruto mesmo, na APS, às vezes na atenção primária de saúde mesmo, você vê que ainda imitam muito a ideia da saúde enquanto doença. Então, se a saúde é quem não está doente. Se você está doente, você não está com saúde. Se você não está doente, você está com saúde. Saúde já caiu isso há muito tempo. Desde 1945, 48, já debate que saúde é direitos humanos. É acesso à educação, a transporte, a condições de viver a sua vida de forma que faça sentido para você. Porque a gente, às vezes, quer colocar a pessoa num quadradinho para ela ficar saudável para a gente. Mas aí não é vida para ela. A gente tem que contemplar a forma de viver que para ela faça sentido e que seja saúde para ela. Então é contemplar a forma de vida diferente, com garantia de direitos humanos e qualidade de vida, sempre com um cuidado atribuído a isso, com certeza. Sim, então puxando esse gancho aí da caixinha, né, saindo completamente da caixinha e puxando para questões de ISTs e percebendo as ISTs enquanto parte da vida, eu queria te perguntar, né, como é que uma pessoa que adquiriu uma IST, ela pode buscar um tratamento bacana, interessante e se cuidar? Então, ela pode ter vários caminhos para isso, né? A gente sempre bate muito na tecla de entrar na rede de saúde pela atenção primária de saúde, né? Pelo médico de família, que é um programa que é exatamente para essa triagem, para essa porta de entrada. Mas às vezes até no acolhimento social, sabia? Às vezes você tem um medo, e é compreensível, de um julgamento de um médico, de um julgamento de algum profissional de saúde, de trazer já um dedo na cara. Principalmente se você for menor de idade, ou se você for de uma população que já é vulnerável socialmente em outras questões, como por exemplo a população LGBTQIAP+. Então você tem já essa ideia de que você já sofre um estigma social, e aí você vai mostrar então uma doença que pode ser também um estigma além, e você vai sobrepondo o estigma numa interseccionalidade de violências. Então às vezes a rede de acolhimento pode ajudar você. A gente trabalha muito a ideia da educação em rede, né? O cuidado em redes. Então às vezes a pessoa, conversando em volta, pode ter um acolhimento melhor do que de primeiro ficar tranquilo. A doença não é culpa sua, você não é a doença. Sim. A pessoa fudeu, eu tô com sífilis, então agora vão ver que eu sou, sei lá, vadiagem, eu sou da putaria. Tudo errado. Eu ainda tô doente, ou seja, caraca, eu ainda tô doente, ainda tô com a cabeça ferrada, vão achar que eu sou safado, e aí ferrou, minha vida vai pro caralho. Então, assim, primeiro é você entender que a doença, você está com a doença, você não é a doença. Isso é muito importante em qualquer ponto. Fundamental, né? A gente bate muito na oncologia, a pessoa fala muito com câncer, que é uma doença a longo prazo, mas IST, que tem um estigma muito forte, é saber que a doença não define você. Então a rede de acolhimento é importantíssima, seja a família, seja os amigos, que é só a família que a gente escolhe, seja a educação em volta à escola, seja a universidade que você está, e aí entrar na rede de saúde, porque a rede de saúde, apesar de ser a instituição, vai ser o caminho que vai te ajudar. Mas a rede de apoio vai te dar o apoio o tempo todo. Sim. A gente trabalha muito a educação continuada e a educação humanizada para enfermeiros, médicos, ACS, que são os agentes comunitários de saúde, e assistentes sociais poderem ter esse acolhimento. Então a gente tem profissionais de saúde prontos para ter esse acolhimento. Se você sentiu algum tipo de assédio, violência naquela rede de saúde, você pode ir na ouvidoria reclamar. Você pode buscar junto a coletivos para você não se sentir violentado. Porque é lembrar que você não está sozinho nessa. E que esse estigma não vai perdurar. Eu acho que o mais importante é a pessoa não saber que não está sozinha. Seja como for nesse instante. Rede social ajuda muito. Ah, com certeza, né? E aí o Compasso faz um excelente trabalho nisso também. Ai, olha ele elogiando o Compasso, eu fico toda bobinha. E é tão espontâneo. é tão... Mas a ideia é essa, porque a rede social amiga todo mundo, né? Se todo mundo está sempre conectado com a rede social, se você entra na rede social e vê que pô, o problema não é você, isso já ajuda muito a você. Primeiro, acalmar o que você está sentindo, reduzir o impacto e a violência que você está sofrendo naquela situação e ter noção do caminho que você pode permear. Tanto na rede de saúde e da rede de afeto, sempre te dando apoio moral para você fazer os caminhos também. E, Lucas, queria entender um pouquinho mais assim do beabá mesmo, do básico, de como você pode identificar assim, esses sintomas. Se você tem algum sintoma, como é que você pode entender que isso pode ter vindo de uma IST? Então, a minha pergunta para você é se existe algum sistema de testagem para você relacionar um sintoma a uma IST. Você tem redes de testagem diferentes, né? Por exemplo, Niterói e Rio, que são os maiores centros de metrópole aqui no Rio, né? Elas têm sistemas de testagem fixos em alguma unidade de saúde e tem umas testagens que são testagens rápidas. Niterói, inclusive, teve uma época que teve testagem móvel. Então ia para alguns lugares, no Rio também teve, que você ia para alguns lugares públicos e fazia testagem na hora. Para públicos que são vulneráveis. Então, população em situação de rua, por exemplo. Sim.
E aí fazia testagem para sífilis, para gonorreia, para AIDS, que são os principais, né? Que tem, além de, por exemplo, hepatite e tudo mais. Mas o principal foco teve algum tipo de contato sexual não protegido? Seja o que você quis, seja o que você não quis, que também é importante. Às vezes você está sentindo a violência do estupro e ainda tem a preocupação com a sua saúde, não só mental, mas física também da contaminação. Então, teve algum contato sexual que você não foi protegido e você se sentiu insegura, já é uma questão que você ir testar. Já está amplamente possível ser testado. Qualquer um pode ser testado, qualquer um pode ser testado, porque, afinal, apesar de ter uma época de vida sexual, pessoas podem ter vida sexual em diferentes momentos, às vezes, quando é menor de idade, muitas vezes acontecem por razões que não querem também, mas a testagem é aberta para todo mundo, testagem rápidas, e a testagem sai na hora já a conclusão, o resultado. Então a pessoa pode ter uma certeza de que já vai ser encaminhado para algum lugar ou já vai ter um acolhimento. Sintomas podem ser variados, não dá para você botar alguns específicos, porque tem algumas que são silenciosas, né? E tem alguns que quanto mais cedo você descobrir, mais cedo vai ser o tratamento e o acolhimento e a taxa de recuperação. A AIDS é um bom exemplo disso, né? Então, quanto antes você poder entrar, por exemplo, no PrEP ou no PEP, mais fácil vai ser para você ter uma vida mais próxima à normalidade, né? Junto da infecção. Deixa eu só pedir aqui uma coisinha pra nossa querida edição. Bota aqui o videozinho da gente explicando o que é PrEP e o que é PEP pro pessoal ficar ciente, ficar sabendo o que é, porque a gente já explicou isso lá no nosso Instagram. Glossário, importantíssimo. Importantíssimo saber. E eu ouvi dizer, né, que a Prefeitura de Niterói ela tem umas novidades sobre a prevenção de IST. Sim. E aí que você vai me dar uns spoilerzinhos aqui pra gente entender. Sim, tem alguns projetos legais para discutir. Que eu trabalho também, eu faço alguns trabalhos em Junta Niterói, né, na sala de situação de saúde, que é uma sala de inteligência. Então o que a gente faz é analisar o que acontece na saúde e entender como é que se vive e como é que se morre em Niterói e como é que está a situação atual. É uma sala de inteligência avançada com profissionais de diferentes áreas. Um projeto que eu acho legal falar que lá em Niterói tem muito orgulho é a ideia do ambulatório trans, né? O ambulatório de atenção. É o primeiro, né? É, o primeiro do estado do Rio. Sim. Ele é referência do estado do Rio inteiro. Então atende Itaboraí, atende Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, São Gonçalo. Hoje em dia estão 600 pessoas cadastradas lá. A média é de 50 atendimentos por mês. De muita pessoas gente. trans e transvestis. O ambulatório trans se chama assim, popularmente, carinhosamente, mas é ambulatório de atenção à população travesti e transexual. João Nery, fica no centro de Niterói. De terça a quinta está lá, quarta aberta aos usuários. A pessoa vai ter lá acolhimento de enfermeira, vai ter psicólogo, assistente social, administrativo e endocrinologista. Porque a ideia é ser uma ideia de saúde integrada. Então não é só a hormonização. É também você entender que você tem direitos que estão sendo inviabilizados até então. Sim. Então ter direito ao seu cartão do SUS, ao seu nome social, a todo o cadastro único para você ter Bolsa Família, outros apoios. Então todo esse percurso da burocracia também é uma garantia de saúde para nosso entendimento. Então nada mais justo que uma profissional de saúde, uma unidade de saúde, poder fazer esse intermeio também. Saúde é tudo isso, né? Garantia de direitos humanos. Então também tem esse acolhimento para esse lado. Pessoas vão lá e vão ser trabalhadas para a questão da hormonização, vai ter a enfermeira, endocrinologista, vai acompanhar a transição. Se tiver necessidade de cirurgia, vai ter toda a ideia da equipe multiprofissional e vai ser encaminhada para profissionais de saúde e unidade de saúde dentro de Niterói. Tanto de saúde para a questão fisiológica, quanto a questão burocrática para garantir nome social e tudo mais também para ter os direitos assegurados. Eu acho muito legal para toda essa rede de apoio de psicólogos e assistentes sociais também é interessantíssimo, né, para colocar essa pessoa em perspectiva e ter todo um cuidado psicológico, entender que não é só uma coisa fisiológica, né? Isso é maravilhoso. O SUS está proporcionando isso e a Prefeitura de Niterói está proporcionando isso e a gente tem que aplaudir a iniciativa. A ideia é que saúde não pode ser feita a fisiologia. Saúde é um direito a viver bem. Viver bem é você ter condição de ir e voltar, ter trabalho, educação e segurança. Sim. Não adianta você estar sem resfriado, sem Covid, mas você demora 2 horas e meia para chegar no trabalho, você recebe um salário muito abaixo, tem problema de saúde dentro do trabalho, volta estressado, sem garantia de alimentação. Você está saudável? Você pode estar fisiologicamente saudável, mas você está estressado, você está em burnout, você está em um ambiente extremamente desgastante. Isso não é saúde, no nosso entendimento, né? Então, o que é legal também no ambulatório trans, que é um trabalho muito maneiro,
é de que ela virou uma porta de entrada. Então as pessoas, por exemplo, estão com resfriados, com uma população travesti ou transexual, vai primeiro lá e lá são encaminhados, porque lá eles têm menos medo de sofrer a violência estrutural que acontece, né? Com certeza. Porque rola, como a gente falou, de questões morais, as pessoas por julgamentos e preconceitos, de transfobia, inviabiliza também as pessoas que vão lá procurar atendimento em UPAs. Então ali virou um ambiente de segurança. Inclusive tem grupos de WhatsApp entre eles agora, para conversar. Interessante. Olha a rede social fortalecendo aí, gente. Não tem jeito, é realmente o caminho. E aí tem encontros para eles conversarem, para manter contato com as unidades de saúde ali. Então virou um ambiente seguro para fazer relações de novo, interpessoais, que é a questão de saúde também. Também. Então, gente, um papinho interessantíssimo aqui que a gente está tendo, mas agora a gente vai dar uma pausinha e a gente volta já já. Gente, voltando aqui no Aqui Entre Nós, agora com uma coisa maravilhosa que eu amo, que eu sou completamente apaixonada, que são as nossas fofoquinhas de date, fofoca de date no TikTok, fofoca de date no nosso Twitter. Vai atrás, manda fofoca de date pra gente, a gente precisa da sua fofoca de date. E eu tô aqui com o Lucas e a gente vai reagir a uma fofoquinha que eu pesquei aqui das nossas redes, do nosso querido Twitter, fofoca de date. A fofoca edifica a gente. Edifica, a fofoca edifica a gente. Ó, Maria, sigilo, por favor. Daqui não vai passar. Não, nada sério aqui. Com vocês. Tava ficando com um boy da faculdade, tava lá na pegação, nervosa. E ele perguntou como estavam meus exames, porque ele gostava de transar sem camisinha. Porque sem camisinha, eu acho que eu sou contra. Sou contra. Sou contra também. A gente tá aqui falando sobre prevenção de ST, galera. Problemático. A gente tá aqui falando sobre prevenção de ST, galera. O que previne ST se não camisinha? Eu gostei que era exemplo do MS, né? Ele vê todos os exames aí, por favor. Ele é edital agora. Então agora tem que ter todos os exames pra mostrar pra ele poder fazer o que ele quer fazer, que já tá errado. E você pediu o exame dele? É isso que eu quero saber, pô. É, a caminho é de mão dupla, porque ele não quer ser infectado, mas ele quer infectar os outros? É isso aí, tem que tomar cuidado, tem que saber. Presta atenção às moedas, porra. Ai, meu Deus do céu. Tipo, na hora eu fiquei interrogação. Não, nós ficamos interrogação também. Achei mega sem noção, disse que estava tudo certo com isso. No final disse que não transava sem preservativo, enrolei um pouco e fui pra minha casa no 0-0 mesmo. Ó, eu acho que... Acho que foi 1-0 pra você. É isso que eu ia dizer. Eu acho que entre ir pra casa sem fazer nada e transar com uma pessoa que quer transar sem camisinha, ainda manda assim, me dá seus exames sem dar o dele de volta, acho que... Não, isso é complicado. Eu queria muita justificativa que ele ia falar por que ele não queria sem camisinha. Porque ele queria sem camisinha. É isso que eu queria saber, né? Porque tem sempre uma justificativa merda pra poder embasar isso. Eu queria ver qual é a pseudociência que ele ia usar. Eu também, fiquei curiosa. Manda aí pra gente, responde aí, gente, o que ele falou, que eu fiquei muito curiosa. Você tá 1-0, parabéns. Você Parabéns. tomou o gol. Mas eu fiquei pensando nisso e eu realmente nunca tinha feito exames pra IST. No final, sem noção, me fez pensar muito nisso. Olha aí, consciência. Importantíssimo, fala pra gente. 2-0, pô. Acho que você 2-0. Não, a mina Você amassou. sai pra consulta de saúde pensando assim, pô, e tu não tomou nenhuma infecção. Parabéns. Parabéns. E vamos 2-0 falar fora de casa. vamos falar sobre exame. Exame de Gente, IST. vamos ser sinceros, dá muito medo fazer exame, tá? Vamos ser sinceros. Tá. Alguém aqui já fez exame assim, pô, lembra a última vez que fez exame? O pessoal levantou a mão, ok, aqui que tá sincronizada, mas lembra da ansiedade, taquicardia que deu quando você fez? Porque assim, se um desse positivo, tu fala, meu Deus. Que merda! Porque, caraca, dá nervoso, dá muita taquicardia até ficar pronto. E é uma gotinha de sangue, você fica lá na espera, e as pessoas ficam em volta de você, e você sente todo mundo olhando pra você. Não tá? Você está tenso. Faz parte ficar tenso, até porque a gente não faz toda hora, deveria às vezes fazer. Mas assim, se a gente fez algum encontro sexual que estava desprotegido e ficou muito gritante, e a gente faz, já fica tenso porque poderia ter tido de antes. Não quer dizer que foi naquele que se contaminou. Sim. É bom fazer disso uma coisa corriqueira, né? Porque como a gente falou, é de graça, é rápido, é teste... Ó o SUS, sendo literalmente tudo que a gente precisa na nossa vida. SUS, cara. Pô, o SUS, salvação, galera. Gostoso demais salvar o SUS, assim, porque não tem como, cara. Tem muitos problemas, vamos ser sinceros, tem problemas, né? Porque a gente está falando de um país continental, certo? Questões de recurso, tem questões de mobilidade. Mas o quanto o SUS ajuda e salva a vida das pessoas no Brasil inteiro, a gente pensa no Brasil, Rio, São Paulo, Teresina, Salvador, uma cidade grande e tal, mas a quantidade do Brasil maior é rural. São pessoas que estão no ambiente rural e que às vezes a unidade de saúde é a única unidade de saúde ali possível, que vai ser a única fonte dele com a medicina ou com algum cuidado médico. Então, gente, a gente está falando aqui de um que pode ser a única interface dele com saúde.
Testes são gratuitos, testes são rápidos, testes estão nervoso. Faça disso, inclusive, uma coisa coletiva. Converse com as pessoas sobre isso. Quanto mais a gente conversar e naturalizar tanto o sexo quanto o IST, mais fácil vai ser fazer esse cuidado também. Porque não vai ser estigma, né? Vai ter aquele nervoso, aquele medo de falar. Porque tudo bem, a gente vai estar aqui. Vai estar todo mundo conversando sobre isso, é uma coisa aberta. Sim. Existe ainda no Brasil, em 2023, muito medo de falar sobre sexo, assim como de morte. São as coisas mais naturais do mundo. Morrer, nascer e sexo são as coisas que a gente mais tem medo de falar. Sim. Porque tem muito tabu envolvido. Mas se a gente naturalizar, se a gente está aqui é porque duas pessoas transaram, sim, a gente consegue falar sobre isso de forma mais aberta. Rola, vai de vez em quando, não sei se tem muito a ver, mas eu tô derivando. Não, vamos, eu tô amando, eu tô adorando. Tem uma falácia muito foda, que é tipo assim, se a gente liberar a educação sexual, vai aumentar o número de estupros, de acusos de estupro. Isso é absurdo, completamente absurdo. Porque vai aumentar o número de pessoas falando que foram estupradas. Não quer dizer que aumentou o número de estupros, quer dizer que aumentou o número de pessoas que têm consciência de que foram estupradas. Exatamente. Essa falácia acontece de vez em quando. E é assim, é importante mostrar que isso é uma falácia, né? O conhecimento permite as pessoas entenderem coisas. Sim. E aí vai ficar difícil que vão botar dedo na cara. E vai ficar incômodo para algumas pessoas. Inclusive para a sociedade reconhecer que a gente tem alguns erros basais. Sim. Mas é só através disso que a gente vai mudar alguma coisa. Senão a gente vai ficar... A educação sexual, ela é importantíssima, né? Pra gente ter esse papel de falar, de conseguir se colocar e de entender o próprio corpo também, Perfeito. né? Então, inclusive a nossa amiga aí do 2-0, pô, ela teve consciência de que tinha uma coisa errada aqui. sim. Ele quer transar com uma camisinha, não tô seguro pra isso, não quero. Ele pensou nele mesmo, porque ele não queria se infectar, não pensou também em gravidez. Né? Não pensou. Tá? Ele tá falando aqui de ST, ele pediu exame, mas ele não pensou em gravidez. Ele podia engravidar ela mesmo com o coito interrompido. Então, tem isso também. Que não é um método 100% seguro, ele é muito pouco seguro, essa porcentagem é baixíssima. Não joga... Vocês querem jogar aposta? Pô, tem alguns aplicativos aí que eu não vou falar o nome porque a gente não faz comercial, mas veja o Campeonato Brasileiro, tem vários. Você joga alguma aposta aí que você quiser, mas não aposta com a vida de uma pessoa nova, cara, porque isso é muito difícil. E falando de pessoa nova, assim, um tópico que a gente recebe muito relato é a questão da primeira vez, né? E tem todo um estigma também, já que hoje o nosso tópico tá sendo esses estigmas todos, em volta da primeira vez, né? E eu queria, na real, saber como é que você acha que deve ser a conduta de profissionais da saúde na hora de orientar, até na hora da educação sexual, e orientar essa questão do primeiro contato sexual, da primeira relação. Perfeito. Pra mim, vai lá tudo que a gente já falou até agora resumido. Empatia, a ideia da conexão, da humanização, tipo, acolher a pessoa que quer fazer a primeira vez dela, sem julgamento de moral, sem aquela questão envolvida de tipo, isso é proibido, isso é ruim pra você. Porque, né? Entender que, por exemplo, se a pessoa vier de um menor de idade, por exemplo, ou uma condição mais vulnerável, com um parceiro que é mais forte politicamente que ela, ou o parceiro é mais velho, ou tem algum indício de coerção, ter esse olhar atento também, para permitir que a pessoa tenha acesso a uma rede de apoio. Tipo, olha, eu entendo que você está falando que você quer ter a primeira vez, mas você tem 16 anos, é uma menina, o seu parceiro tem 30 anos, é um homem de uma cidade e tal, você tem certeza que você está tranquilo com isso? Isso acontece muito, né? Muito. É uma coisa que a gente tem que estar atento, de fato. Acontece muito isso. Então, assim, é importante ter esse olhar, dar à pessoa a autonomia de falar o que ela está pensando, mas dá para ela a opção de entender a situação e dar uma rede de acolhimento. Se você quer conversar sobre isso, você está tenso com alguma coisa? Alguma coisa que ele falou te deixou tensa? Rolou algum tipo de coerção? Você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Sem julgamento. Existe uma diferença entre fazer isso com julgamento, que é tipo, você quer fazer isso mesmo? Ou tipo assim, você quer fazer isso mesmo? Porque assim, a gente entende, todo mundo, isso é ótimo e tal, mas você está segura para isso? Está tranquilo? Tá? Autonomia do paciente, vamos então te dar tudo o que você precisa saber. Todos os métodos contraceptivos. Gente, o assunto tava tão quente, mas tão quente, que a câmera literalmente esquentou e a gente teve que parar de gravar. Essa foi a piada que a gente meteu agora, Lucas. Essa foi a piadinha que eu meti agora. A gente teve 10 minutos pra pensar a piada, foi essa que a gente pensou. Foi essa que a gente pensou. A gente vai ficar com essa. Mas a gente tava falando aqui sobre toda essa questão de, assim, a pessoa que quer se consultar pela primeira vez, pra ter a primeira relação sexual dela, tá numa relação coercitiva, e você tava explicando mais sobre isso, se você puder. Sim, então, é verdade. A ideia de ter esse olhar é para entender a dinâmica de poder na relação, né? Como a gente estava falando antes, muitas das relações de primeira vez são de meninas que vão procurar alguma ajuda, e são, às vezes, são menores de idade e o parceiro maior de idade.
E às vezes rola essa coerção, tanto do patriarcado, do homem em cima da mulher, quanto de alguém maior de idade com alguém menor de idade. Então tem que ter esse olhar atento, até porque tem questões legais envolvidas nisso. Sim, né? com certeza. E tem questões sociais, de tipo assim, você está numa relação tranquila, como é que é a relação com o parceiro que você quer, ou não é um parceiro fixo, você só quer começar a vida sexual mesmo. Entender de onde vem isso. Porque às vezes pode ser resultado de uma coerção social, e a pessoa não está pronta para aquilo, e às vezes é uma violência para ela mesma. Mas aí que eu tava falando, tem um limiar entre você ser, tipo, atento a isso empaticamente, dando à pessoa valor na voz dela, na autonomia dela, e ser uma coisa paternalista, de tipo assim, eu sei como é melhor pra você. Então não faça isso porque isso não é bom pra você. Então é dar pra ela de fato a chance dela falar e entender de onde ela vem. Tendo consciência de autonomia de tipo, beleza, vai ser isso mesmo? Oferecer pra ela ter noção, olha, tá aqui tudo que você tem que saber sobre sexo, como é que funciona, porque parece bobeira, mas às vezes como funciona já é uma coisa importante, tá? Até a ideia de como é que é orgasmo, essas coisas assim básicas, não passa por algumas pessoas. É tudo ou motivado por uma coisa midiática, que não é a realidade, ou é contado por outras pessoas que também não é próximo da realidade. Então depois é um papo meio bem pé no chão mesmo. Métodos contraceptivos que existem, as doenças que existem também, mas sem criminalizar, sem criar um tabu naquele sexo. Mostrar que existem consequências que podem ser ruins, mas que podem ser evitáveis. Tranquilamente se você trazer as questões do métodos contraceptivos. Sim. Então é sempre ter esse cuidado para não criar uma carga negativa para aquilo, dando a pessoa medo, né? porque você já tá com medo, é uma novidade. Novidade dá medo pra gente. Pô, a primeira vez que eu tô gravando aqui já tô ficando nervoso. A câmera esquentou, já falei, pô, fui eu que fiz isso. E aí tu fica sempre achando que a culpa é sua, você fica tenso com novidade. Então, tirar esse peso um pouco, entender se a pessoa realmente quer, dar valor também à opção da pessoa querer e oferecer, mostrar pra ela os caminhos para seguir o contraceptivo. Camisinha, todas as questões de pílula, DIU, se quiser, todas essas ideias que existem para se preservar de doença e gravidez. Sim. Que não é a mesma coisa, tá, gente? A pessoa botar doenças, gravidez tá lá dentro. Gravidez não é doença, galera, tá? Sim, exatamente. E só pra te lembrar, né, que o único método contraceptivo que te previne de gravidez e de doenças é a camisinha. Importantíssimo. Feminina e masculina. Com pênis ou com vagina. É isso aí, exatamente. E alguma coisa que você queira deixar de recado pros nossos compassers, pros nossos queridos fãs, pra galera que tá assistindo? Eu adoro que se chama compassers isso. Porque virou tipo eu não sei nem quem inventou. Essas coisas assim. Eu não sei nem quem inventou, só tô reproduzindo. Vocês têm um fã-clube compassers, isso eu acho foda. Se deve virar uma camisa e um bloco. Vou fazer uma camisa, gente. Sou compassers, sim, as coisas assim. Cara, é um prazer estar falando aqui. A academia tinha que ter mais espaços assim, né? De reflexão sobre a ética e moral envolvida a nós tudo. De uma forma descontraída, trazendo a pessoa para discutir mesmo. Sim. E principalmente com a alimentação também, porque esse pão de queijo está maravilhoso aqui. Amassou a produção hoje. Amassou com esse pão de queijo. Tá destruindo aqui. O matezinho aqui, ó. Cara, eu me sinto muito fino. Brindezinho no nosso mate aqui. Dedinho pra cima pra Um dedinho pra cima pra finalizar o nosso podcast. Cigarro é coisa pro idiota. Quase fui americano nesse final aí. Não, mas é isso, gente. Muito obrigada. Lucas. Não, eu tô comendo. Muito obrigada. Gente, foi um prazer. Eu amei. Posso falar de meu boca cheia? Pera aí, ó. Foi um prazer. Guarda o pão de queijo. Guarda o pão de queijo no amendoim, porque a gente não segue regras nenhumas. Nem a gente não segue quadrados. A gente pensa por conta própria. É um prazer, gente. Muito obrigado pela opção, por estar aqui. Parabéns pelo compasso de novo. O compasso, porque é incrível o que vocês fazem de trazer a extensão universitária primeiro com o valor que ela tem. É um tripé a universidade, galera. A pessoa esquece que é só um pé. Não é só pesquisa, é pesquisa, educação e extensão. E o compasso leva isso ao extremo, porque é uma extensão universitária aplicada com foco de ensino, com base em pesquisa. Sim, é isso. Então o compasso deveria ser, né, premiado aí pelo reitor. Eu acho que a gente deveria ser premiado pelo reitor também. Fica aí a notícia. Sem nenhum tipo de coerção. Sem nenhum tipo de coerção, sem nenhum estigma, sem nada. Sem nenhum estigma, que acho que o papo de hoje foi de estigmas, né? Foi. Então sem estigmas, E bom prazer, é isso, gente. Obrigado, gente.